Bom dia, de volta aqui, depois de bastante tempo. Eu fiquei de voltar, para continuar compartilhando os aprendizados que eu tive, lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Hoje eu quero compartilhar e, como posso dizer, ressaltar, frisar uma parte do capítulo 12 e versículo 13, 2 Samuel. É a parte que conta quando Davi, ele recebe o profeta Natan. O profeta conta, a história que tinha 2 homens na cidade, que tinha um rico e um pobre, que o pobre tinha uma ovelhinha, o rico tinha muitas. Chegou um convidado e o rico, em vez de pegar uma das ovelhas dele, o que ele fez? Ele pegou a ovelha do pobre. Oi, Rejane, oi, Aninha. E aí o que acontece? Quem já conhece a história de Davi sabe que ele era pastor de ovelhas. Quando Natan contou essa história para ele, ele ficou indignado. Ele ficou muito irado. E ele falou assim: esse homem merece a morte. E aí foi quando o profeta Natan falou assim: esse homem é você, Davi. Foi você que fez isso. E me chamou muito a atenção a postura de Davi nesse momento. Por quê? Porque essa é uma parte da história de Davi que muita gente fala assim, foi a grande pisada na bola da vida de Davi. Mas a gente tem um aprendizado enorme nessa parte da história. Porque a gente percebe aqui o seguinte: por que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? A gente vê bem aqui nessa parte. Porque no versículo 13, no capítulo 12, o que ele vai dizer? Davi respondeu, a Natan: pequei contra o Senhor. E ele caiu, caiu a ficha. E o que mais abalou ele foi isso. E uma coisa que eu aprendi da pandemia para cá é que tudo que a gente faz, nossas pisadas na bola, nossos erros, eles ofendem primeiro a Deus, depois eles atingem o outro. Então não tem aquela história, eu fiz um mal, eu pisei na bola, eu tratei mal, e eu atingi o outro diretamente. Não. Atinge primeiro um Deus, nosso Criador, depois atinge o outro. E Davi sabia disso. Por isso que, apesar de ele ter mandado colocar Urias, na linha de frente, então ele adulterou e ele foi assassino. E assim, eu aprendi demais, porque essa parte eu usava assim: caraca, Davi, ele foi mole, como é que ele cedeu desse jeito? Como que ele pode ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus fazendo isso? Mas é incrível a gente ver que mesmo nas nossas falhas, Deus, ele continua grandioso na sua bondade. Tanto que Natan fala: o Senhor perdoa o seu pecado. E que isso fica de reflexão pra gente hoje. A gente pensar assim: qual é o bem mais precioso da minha vida? Davi, o bem mais precioso da vida dele, a gente percebe que era Deus. Ele ficou muito mal quando ele caiu a ficha dele. E eu aprendi isso ficou mais forte em mim. Eu vejo muita gente falar assim: o bem mais precioso da minha vida é a minha família. E eu aprendi que o bem mais precioso da minha vida é Cristo. Sem Ele, eu não tinha família. Sem Ele, eu não estaria nem aqui. Então,
Eu estou numa caminhada de muito aprendizado. Então que você reflita e pense assim, qual o bem mais precioso da sua vida? E quando a gente chega na conclusão de que o bem mais precioso da nossa vida é Cristo, não é só um sentimento. Lá na Bíblia mesmo, em João, lá no Evangelho, em João 14, e você vai ver que no decorrer do capítulo tem uma hora que Jesus fala assim, ó, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, amar não é dizer eu te amo, fazer um texto bonitinho, não, é ação. Não existe essa história de amar e não ter atitude, não ter uma ação de amor. O próprio Deus mostrou isso, porque lá ele diz, lá em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele tomou uma atitude, o amor dele teve uma ação. Cristo, ele não foi morto na cruz porque ele era um coitado, não. Ele se entregou no nosso lugar. Não era assim, se ele quisesse, ele tinha detonado tudo. Ele tinha poder. Não, mas ele se entregou. Então, a gente percebe um amor, uma declaração de amor junto com a ação. Então, se Cristo é o bem mais precioso da sua vida também, como é da minha, então a gente precisa estar atento às nossas atitudes. E aí, a atitude de amor a Deus, qual é? É a ação, é obedecer os mandamentos. E aí, eu estava refletindo outro dia, a gente vai aprendendo com o Espírito Santo, né? Sobre essa questão de atitude. E uma parte da Bíblia, dos evangelhos, perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. Aí Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu falei, caraca, não tem nada de facilidade, né? Não é que seja uma coisa impossível, mas é que exige disposição e renúncia da gente. E a gente precisa desapegar. E se o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo, então eu preciso ter uma ação de amor a Deus, amando o próximo. E esse próximo envolve eu amar aquelas pessoas que convivem comigo perto. É fácil dizer que eu amo o outro que mora lá do lado, que eu nem convivo, que eu nem tenho contato. Mas quando envolve esse amor, essa atitude de amor com alguém que a gente mora na mesma casa, que a gente é da mesma família, ou que é um colega de trabalho que tem mais proximidade, parece que exige mais ainda da gente do que amar aquelas pessoas que a gente vê de vez em quando. Então, a intenção era essa, compartilhar essa reflexão. Espero que possa ajudar vocês. Essa caminhada de aprendizado está fazendo a reviravolta aqui na minha cabeça, na minha postura. E agora o desafio é pegar todo esse aprendizado e trazer cada dia mais para o dia a dia, né? Então, um abração para vocês. Um abração, Regiane, saudade de você. E depois eu gravo outro vídeo aqui para compartilhar mais aprendizados. Então, um excelente dia, um excelente restinho de semana, né? Já é quarta-feira, daqui a pouco já é final de semana. É isso. Tchau, tchau.